Olá, eu sou o André Luiz Coutinho. E eu, Guilherme Jacques. Esse é o Papo de Cinema. Bom, hoje falaremos sobre os grandes vilões do cinema. E você sabe o que é um vilão? O vilão na Idade Média era uma pessoa um pouco reclusa da sociedade. Ele frequentava assim, os pequenos vilarejos e tal, e era uma pessoa reclusa, principalmente dos camponeses. Não era um nobre, e era uma pessoa reclusa. Acabou se criando isso. Uma pessoa com pensamentos, com atitudes ruins e tal, e isso acabou se tornando vilão. Mas o vilão se contradiz muito, é comparado muito com o antagonista. E você sabe o que é um antagonista, André? Então, o antagonista vem do grego, né? Aquele que se opõe ao protagonista, que é o grupo rival, né? Que está sempre batendo de frente, não necessariamente uma pessoa má, mas é que está batendo de frente com os vilões. E nós preparamos então uma lista com os 10 maiores vilões da história do cinema que foram votados aqui na nossa fanpage e vocês vão conferir agora. Top 10, na 10ª colocação, ficou o grande conhecido Fred Krueger, da Hora do Pesadelo. O que aconteceu? Quem é o Fred Krueger? O Fred Krueger foi o seguinte, quando ele era criança, jovem assim, ele foi assassinado pelos pais. E desde então ele começou a habitar os sonhos das pessoas. E nesse sonho ele acabava controlando, ele tinha um poder de controlar esse sonho e acabando levando a morte da pessoa na vida real, né? Nossa, que assustador, hein? Não, literalmente. E você lembra do Fred Krueger, né? Poxa, eu tenho péssima lembrança do Fred Krueger. Quando era criança eu não gostava de ver esse filme, né? Não, e ele era conhecido como Senhor dos Sonhos, Lorde dos Pesadelos, né? Todo mundo ficava com aquele receio, pô, será que eu vou dormir, o Fred vai me pegar? Aquela questão. Não, hoje em dia tem outro grupo que fala isso, né? Mas é torcedor do Fluminense, não dá nada a ver, né? Nada. E agora na 9ª colocação, André? Então, na 9ª colocação é Cruella de Vil, né? Do filme 101 Dálmatas, né? Tanto na versão do desenho animado, quanto na versão do filme também, carne e osso. E foi um personagem que ela simplesmente não gostava dos cachorros, ela pegava os cachorros pra vender, pra pegar a pele dos dálmatas, né? E o nome dela é muito interessante, porque é do inglês, né? Cruel Devil, que é cruel, e Devil, que é do mal. Então, André, em 8º lugar, nós temos o T-1000. Não sei se vocês estão lembrados, o T-1000 era aquele ciborgue, aquele androide, né, que veio do futuro no Exterminador do Futuro 2, né? Era o terror, aquele cara, né? Era Robert Patrick que fez o ator, né? E eu tinha um medo danado dele, assim. O cara era imortal, né? Ninguém conseguia derrotar ele. Você dava tiro nele, ele abria e voltava, né? Era um estilo meio líquido, assim. O cara era todo flexível. Não, e pra época tava parecendo uma tecnologia de ponta, que a gente tava longe de enxergar, né? Então era uma coisa que... E o personagem principal era um garoto novo, na época eu também era novo, então era um dos vilões que eu considero que o Exterminador do Futuro, que o Arnold conseguiu matar ele no finalzinho, bem assim, os 46 do segundo tempo. E venceu também de uma forma, né, porque que ninguém esperava. Ninguém esperava, porque era o metal líquido, né, que ele se transformava assim, né, se moldava. E acabou acabou sendo jogado num tonel, né, de uma siderúrgica, né, onde ele... Acabou ficando foi derretido pra sempre, né, ficou pra sempre lá. E agora, em 7º lugar, Lord Voldemort, da saga Harry Potter. Bom, para os fãs do Harry Potter eu não preciso apresentar muito, né, André? Quem é o Lord Voldemort? Lord Voldemort é conhecido... Aquele cara não tem nariz? Ele mesmo. Ele é conhecido como o Lorde das Trevas, né? Quem é o Lorde das Trevas? Um grande bruxo da Sonserina, que é uma das casas de Harry Potter, que persegue o personagem principal durante o filme todo, tentando se tornar o maior de bruxos do universo de Hogwarts, daquele universo ali da saga. O que você acha desse Lord Voldemort? Olha, eu vou te confessar que eu não conheço muito da saga Harry Potter, eu li os 2 primeiros livros, e nesses 2 primeiros livros ele não aparecia muito, ainda tava meio aquela sombra dele, né? Tinha um vilão que tava sob o comando dele, eu acho, não sei se eu tô falando besteira. Tá falando besteira, mas eu realmente não tenho muito a dizer sobre ele. Não, o engraçado do Lord Voldemort, gente, é que até no filme ele era tão assim,
como posso dizer, ele era tão evitado, o pessoal tinha tanto medo dele. Não falava o nome dele, né? Não falava o nome dele, falava aquele que não pode ser pronunciado o nome, aquele que não pode ser dito, com esses trocadilhos e os próprios personagens, de tanto medo que eles tinham dele. Ou seja, com certeza ele tem que estar nessa lista. E na sexta colocação, não poderia ficar de fora, né? É o Agente Smith, interpretado magistralmente pelo Hugo Weaving, né? Da saga Matrix, que era um agente, né? Tipo uma espécie de vírus, né? Que atrapalhava a vida do protagonista, o Neo, né? O tempo todo, sempre, né? Aquela pulga, né? Em cima dele. Com certeza, era uma grande pedra no sapato dele. A questão dele era o seguinte, ele era um software que controlava todo o sistema de Matrix. E tudo que ele achava que... como se fosse um antivírus, que ele achava que poderia danificar o sistema da Matrix, ele tentava eliminar, que era no caso do Neo e todas as pessoas que ele levavam para que o Morfeu levava para aquele mundo da Matrix. Então Morfeu seria então um vírus, né? Seria tipo um trojano, né? Um cavalo de Troia. Não, eles estavam tentando salvar o sistema real, que era o caso da Matrix. Sim. Aí, vai saber qual era o mundo verdadeiro ali, eles consideravam a Matrix, mas alguns consideravam o mundo real. Aí, é só o autor pra dizer. Era uma das grandes cenas, né, do Agente Smith, né, que ele foi no Matrix, na segunda parte, né, no Matrix Reload, né, que o Neo luta com milhares de Agentes Smith ao mesmo tempo, uma cena épica. Não, ele tinha a capacidade de se multiplicar, né, de se transformar, e o ator que fez ele incorporou assim, muito bem o personagem, um personagem seco, rude, bem concentrado, foi bem legal, foi perfeito. Bom, e agora na quinta colocação, André, vamos falar sobre o Scar. Scar, quem é o Scar? Sim, o Scar do Rei Leão. Como vocês devem pensar, pô, galera de casa, uma animação entrar com um vilão assim, claro, pô, toda animação tem um bom vilão, e tem um enredo bem fiel, com certeza. E quem é o Scar? O Scar era o irmão do Mufasa, que era o tio do Simba, né? Com certeza, só que o Simba nem tinha nascido na época. O Mufasa era o rei ali, e desde que o Simba nasceu, o Simba ia herdar ali, era o príncipe que ia tomar o lugar do pai. Ele perdeu o lugar, né? Porque o Mufasa, se o Scar não tivesse filho, né? Com certeza. Não, e é aquela questão, o Scar era um personagem muito ambicioso, criava muita intriga e tal, que ele tinha aquelas hienas que eram os comparsas deles e tal, e era muito invejoso. Ou seja, ele queria o lugar de rei de qualquer jeito. Acabou que ele era bom, né, pra matar, né, o Mufasa. Ele matou o próprio irmão dele, Mufasa. Ou seja, como animação, ele tem que entrar nessa lista de vilões. Inclusive, uma das cenas mais tristes da história do cinema, assim, a morte do Mufasa, né, ele caiu no desfiladeiro, sendo atropelado pela manada, né. Pô, você aí de casa com certeza deve ter chorado, todos nós choramos, foi uma cena bem triste. De criança, né, indiscutível, né. Eu vi no cinema esse filme, acho que em 93, se eu não me engano, foi bem marcante. Durante vários anos, assim, eu... É muito marcante. Marcou. Em quarto lugar, agora vamos dar a vez no cinema nacional, né? Tem um famoso Zé Pequeno, né? Que era chamado de Dadinho, mas ele não... Você percebe que ele não gosta muito de ser chamado assim, né? Será por quê, né? Por que será, né? E foi um bandido que... Foi um personagem real, né? Que existe nos anos 70 e 80 aqui no Complexo do Alemão, lá no Rio. E que foi marcado na história do cinema nacional por um bordão sério que tá na boca do povo até hoje, né? Pô, foi excelente, retratou bem a história da favela, de como eram assim, os traficantes, as pessoas naquela época, e como foi chegar até hoje, né? Essa questão do tráfico, dos traficantes. Temos atuais, né? E em terceiro lugar, André? Espera um pouquinho. Why so serious? Terceiro lugar é um vilão bastante famoso agora no cinema nos últimos anos, né? Interpretado pelo Heath Ledger. Ele não fez isso, gente, vai continua. Então, interpretado pelo Heath Ledger, fez grande sucesso em 2007, se não me engano, né? Na segunda parte da trilogia do Nolan, nova trilogia do Nolan, né, sobre o Batman. E que foi o último papel do atual Heath Ledger, né, que ele interpretou magistralmente o vilão Coringa, né, o clássico vilão Coringa. Pra quem não sabe, foi responsável pela morte dos pais do Bruce Wayne, né? Mas tá se tornando Batman devido a diversos
processos psicológicos, assim, ele decide enfrentar o mal, né? Aí usa a figura do Batman para enfrentar o mal na cidade de Gotham City. Com certeza. O que você tem a dizer sobre isso, Guilherme? Bom, primeiramente, sua máscara tá horrível, parece um coelho, né? Tá parecendo aquele besouro suco daquele filme, né? Beetlejuice, com certeza. E não vem mais com isso pra cá não, André, por favor. Só vou usando Halloween agora pra deixar. Não, e em relação ao Coringa, né, gente? Pô, o Jack Nicholson já fez o Coringa, excelente papel. O Batman do Burton, né, de 88. Isso, pô, foi excelente. E o Coringa é um personagem muito controverso por alguns, né? Porque choca, né? É aquele que desafia certas questões da sociedade. Ele não tem limites, né? Não tem limites. E querendo ou não, vamos ser francos, a gente tem um pouco de Coringa em cada um de nós, assim, esse lado meio maluco, eu acho que isso que ele quer, porque querendo ou não, o Coringa é genial, é inteligente. Se cada um pegar certas atitudes, o porquê que ele faz isso, é sensacional. Exatamente. O engraçado é que o porquê do que ele faz isso, assim, pelo menos nos filmes, né, não sei no gibi, porque eu não acompanho muito, não tem muito especificado por que ele faz isso. Ele age assim porque ele quer. Os outros vilões, mais ou menos, têm uma certa justificativa. Por exemplo, o Pinguim por causa dos pais dele, talvez. Mas o Coringa não. O Coringa ele faz isso porque ele quer. E agora em segundo lugar, né? Então, em segundo lugar, um grande vilão, assim, que, na minha opinião, devia estar em primeiro nessa lista, né? Mas vamos respeitar a democracia, que é o Darth Vader, né? Que é mundialmente conhecido, todo mundo sabe dele, né? Faz parte da saga Star Wars, tanto da saga antiga, né, do Nova Esperança, o Império Contra-Ataque, o Retorno de Jedi, quanto a nova agora, que é a Ameaça Fantasma, né, episódio 1, 2 e 3, né. Ele é um vilão ícone, assim, do cinema, aquela máscara preta, né, seu sabre de Sith, né, vermelho, tem grandes falas na história do cinema. Pra mim ele devia ser o top 1. Não, vamos lá, gente. O Darth Vader é sensacional mesmo. Eu sou um fã indiscutível em relação a Star Wars, não posso falar muita coisa. Mas em relação a ele como vilão, é o seguinte, o Darth Vader ele é conhecido mais, aquela característica dele é que ela fala bofada, né, dele com a máscara, do poder que ele usa, da força que ele tem de jogar, assim, a crueldade em si. Mas que ele não liga, é ele que manda e pronto. Mas ele em si, ele começou a criar mais forma a partir do Darth Vader. Porque quem é que é o Darth Vader? Anakin Skywalker. Exatamente. E Anakin Skywalker nos episódios 1 e 2, ele fez parte do enredo, mas não teve tanta relevância a partir do ponto que depois que ele virou o Darth Vader. Que então, o personagem se criou, que ele teve uma autoestima, teve uma elevação bem ícone, bem relevante. Mas o que acontece é o seguinte, né? No episódio 1 e 2 eles estão formando ainda tipo, meio que o caráter, né, do Anakin, né? Mostra assim, no primeiro ele é criança, ainda já bastante esperto e tal, com uma certa liderança, assim, né? Um espírito aventureiro e tal. Já no 2 já mostra ele já adolescente, né, já rebelde, já desrespeitando algumas vezes o mestre dele, né, o Obi-Wan Kenobi. E no terceiro já mostra ele já assim, fazendo tudo o que ele quer. Ele já não quer respeitar nada, fazendo do jeito dele. E acaba, né, sendo, né, cedido pelas forças dos Sith, né, do lado negro da força, né. Ele acaba indo para o lado negro através do Palpatine, né, que faz a cabeça dele lá, convence ele que os Jedi estão prejudicando ele e tal. Ele acaba sendo cabeça fraca, na verdade, né. Não, e na minha opinião foi muito fraca ali, acho que foi fácil. Foi fácil de convencer, cara. Assim, foi absurdo, mas foi um papel importante. Assim, o rumo que o George Lucas criou de Star Wars, assim, foi com base, acho que nele. Eu não imagino os outros episódios, até... Esses novos que saem agora, né? Até os novos, já, agora que Star Wars foi comprado pela Disney, né? Que vão sair. Eu não imagino sem um centro Darth Vader. Você imagina episódio 1, episódio 2, 3, 4, 5, 6 sem Darth Vader? Qual rumo teria? Essa foi a sacada do George Lucas e considerou um grande vilão. Então, no nosso primeiro lugar, né, temos também um cara bastante controverso, né? Que é quem, Guilherme? Fala pra gente. Hannibal Lecter.
Pô, o Hannibal Lecter é um cara muito doido, né, gente? É assim, a questão... Ele é um canibal, começa por aí. Mas como que ele se tornou um canibal? Acho que foi sensacional que o filme pra época, que foi O Silêncio dos Inocentes, chocou bastante a sociedade. Bastante, ele comeu no cérebro, foi uma cena bem forte, né? Com certeza, que acho que ninguém imaginava, esperava ver isso no cinema. E acabou que assistindo, acabou que ele mereceu esse posto. Mas depois teve Dragão Vermelho, depois em 2001, se não me engano, teve Hannibal, filme, e em 2007 Hannibal, A Origem do Mal, que conta a história de como tudo começou. E é intrigante a história de como tudo começou, porque a família dele tava fugindo da época da guerra, da Segunda Guerra e tal. E alguns alemães entraram na casa dele, estavam fugindo da União Soviética e tal. Os alemães entraram na casa dele. Nisso que entraram na casa dele, mataram toda a família dele, só deixando ele, criança, com a irmã. Já traumatizou a criança aí, tá vendo? Não, você não sabe de nada, No começo ainda. Nem ao começo. Aí o que aconteceu? Nisso eles fizeram de refém, só que não tinha comida e eles não podiam fugir, porque a União Soviética tava fora querendo matar os alemães, que estavam ali dentro. O que eles fizeram? Sem comida, ficaram dias sem comida. Qual era a ideia? Comeram a irmã dele na frente dele. E aí eles fizeram ele comer a irmã dele. Ou seja, aquilo criou um psicológico fortíssimo do personagem e depois ele acabou caçando essas pessoas. A gente até entende o porquê ele tem esse lado. Tem explicação, mas não é um personagem cruel por acaso. É um personagem inteligente, um personagem que tem umas sacadas, umas críticas bem boladas, assim, que faz a gente para pensar, os mistérios no Silêncio dos Inocentes, com a investigadora que ele deixava assim, é bem genial. Mas todo bom vilão é assim, né? Ele é bem inteligente, né? Bem sarcástico às vezes, né? E sempre tem uma origem oculta, assim, sobre a sua motivação pra ser mal, né? Não é à toa que ele é mal, tirando o Coringa. Não, com certeza. E agora, com isso a gente encerra nosso papo de cinema, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. O mundo do cinema tem diversos vilões, 100, 1000, bastante. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre isso. A gente acabou falando sobre alguns, fizemos uma pesquisa, votação e chegamos nesses 10 vilões. Espero que vocês tenham gostado, né, André? Pois é, né? Se você achou que por acaso ele deveria entrar outro vilão, você manda sugestão pra gente aqui pelo nosso canal no YouTube. No canal no YouTube, na nossa fanpage do Planeta Acadêmico, no Facebook, né? Não perca essa oportunidade de entrar em contato com a gente, sugestões para próximos programas. Exatamente. É isso aí, André. Então, obrigado, galera. Até a próxima. Até a próxima, galera.